E assim, você falou que você começou lá no Corinthians 2010 e tudo. Na Europa já estavam fazendo isso há muito mais tempo? Ou também... Então, quando a gente começou lá no clube, eu lembro que nessa primeira reunião, que eu conheci o Joaquim Grava por intermédio de um outro fisioterapeuta que trabalhava com ele, são dois. Tu não tinha nenhuma ligação com o Corinthians? Nenhuma ligação, então? não. Tá. E aí eu dei um curso para eles de uma outra coisa, osteopatia, um outro método, tal de tratamento. Numa conversa dessa, que a minha ideia era ir para Portugal, já tinha uma porta lá de entrada para trabalhar com essa parte biomecânica. No futebol também? No futebol, mas não com o clube. Uma consultoria que estava encaminhando para a época, em 2009. E no curso, um desses físicos, que era da clínica do Joaquim Grava, ele soube, a gente conversando, um coffee break, intervalo. Aí ele falou, nossa, parece que o clube lá tem esse projeto. Lá o Corinthians, fiquei sabendo, tá lá com o Maziotti, com o Joaquim. Eu vou falar com ele. Então, aí ele comentou, aí a gente marcou essa reunião para falar o que era. E na reunião, eu comecei primeiro a apresentar, que primeiro o Maziotti estava no Rio de Janeiro, que ia jogar contra o Fluminense, o Corinthians, não faltava o Joaquim. E comecei a apresentar o projeto. O que seria a ideia, que eu ia implantar lá em Portugal, e a ideia era implantar dentro de um clube de futebol. E só tinha na época assim, um lab mesmo de biomecânica, essa parte que avalia o gestual do jogador e tal. Era no Milan Lab, que foi o primeiro. Né? Já tinha o nome de Lab também. Já tinha. E tinha o Real Madrid. Foram esses projetos que te influenciaram? Sim, muito. Porque assim, era algo que eu já trabalhava há muito tempo de forma individual, com alguns atletas mesmo, não só de futebol, mas mais futebol. E eu sabia que aquilo era importante para você, não só para prevenção de lesão, né? Porque assim, quando você tem uma performance muito boa, se prepara para o seu gesto final ali no jogo, né? Esse alto rendimento, automaticamente você está se prevenindo contra lesões. Né? Então, você busca essa performance, alta performance, em todos os sentidos, parte nutricional, parte física, biomecânica, e com isso, se você estiver perto do 100%, a chance de se machucar é menor, né? Lógico, o futebol é contato. Você pode ter outros tipos de lesões. Pode ter trauma, né? Mas não as lesões mais intrínsecas, né? Então, eu já vivia isso de forma individual. E aí, qual que era o grande desafio? Como colocar isso num grupo, que é essa parte de entrar na rotina. E aí eu sabia que tinha lá no Real Madrid e tinha no Milan, que foi o pioneiro. E quando eu comecei a apresentar, e eu lembro que ele falou assim, o Ronaldo também vai participar da reunião. Só que como foi na clínica dele, eu achei que era algum médico, não sabia que... Aí ele entrou. Caralho, é foda. Só que quando ele entrou, eu já tinha falado do Milan e do Real. Falei, pô, agora... ou eu falei besteira, ou ele vai validar, né? Aí ele viu, qual que era, na verdade, o tema ali? É que esses clubes usavam essa estrutura de instrumentações de avaliação, de análise, quer dizer, só para avaliação. Né? Eu tinha essa informação. Então, por exemplo, como tal atleta se comporta em tal movimento. Então, fazia um estudo em cima dele. Que servia para quê esse estudo aí, se ele não era posto, se ele não era... Não, então, esse estudo, para que ele é feito? Para você melhorar o seu gestual, para saber quando você tem uma lesão. Isso, uma das formas de utilizar um laboratório. Você teve uma lesão, saber agora o seu gestual. E não só assim, as câmeras, que mostram a forma do gesto motor, do gesto do esporte, né? Mas também tem sensores musculares, tem outros sensores que mostram como que a musculatura trabalha e tal. Então, você pode avaliar e saber, pô, ele está agora próximo do normal que ele era antes, ou falta alguma coisa trabalhar para ele voltar. Então, essa é a ideia. E naquele momento eu falava assim, que além disso, você pode treinar lá dentro. Esse era o tema, que era o que eu utilizava. Né? Igual você ter um smartphone e usar só para telefonar. Você tem vários recursos. Então, pô, você pode fazer, sei lá, uma coisa simples para entender uma série de saltos, que é mais fácil visualizar, com o próprio atleta olhando ali na tela o que ele precisa fazer para ele ficar melhor ou para ele corrigir. Seja a força que ele aplica no chão, seja a musculatura como trabalha, tudo tem feedback visual. Legal. E o feedback visual para aprendizado é muito melhor. Sim, dá mais pro jogador de futebol, né? É muito melhor. Então o tema era esse. E eu comentei que lá não fazia isso. Por informações... No Milan e no Real. Por informações que eu recebi e tal. E aí o homem entra, entendeu? Então ele podia, naquele momento, podia... Falou, não, é isso mesmo. Esse cara eu tá podia falando cair merda. na hora. Mas aí foi ao contrário, ele se interessou. Ele falou, realmente, não faz isso lá, isso é possível fazer. E isso, pô, essa frase dele validou totalmente a ideia.
E aí, e depois juntou com o que eles já tinham ideia de fazer lá, o Joaquim com o Maziotti. Aí foram várias reuniões, muitas reuniões, até a gente enxergar um formato físico primeiro, e depois um formato que é o mais difícil, que é de metodologia. Né? Então, assim, lógico, hoje eu posso falar, depois de... Lá foi 2011 anos, né? Com esse método, esse recurso dentro do futebol, muita coisa que a gente fazia lá hoje já evoluiu muito, a gente não faz mais, né? Então a gente já conseguiu filtrar. Então hoje a gente sabe que como ser bem prático para o atleta poder, por exemplo, ter um feedback quase em tempo real. Ele faz aqui um teste, treina e já vai para o campo.